Olá, pessoal, este é mais um Fala Carnão. Fala Carnão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu estou recebendo aqui uma lenda viva da intensificação no agronegócio. Eu estou falando do meu amigo Ricardo Burg. O Ricardo Burg é agrônomo formado lá no ano de 1979, adivinha onde? Óbvio, lá na Exalc. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Eu que agradeço o convite, Carlão. Gosto de bom participar contigo. Você é o grande arauto das novidades do agro, né? E é sempre um prazer trocar uma ideia contigo. O prazer é meu. E eu quero começar falando o seguinte, me conta essa história, porque esse sobrenome seu, Burg, é um sobrenome que não é típico aqui do Brasil, deve ter uma história muito bonita. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa sua história. Pode ir fundo, pode voltar bem lá para trás, que não tem problema nenhum aqui, viu, Burg? Burg, na verdade, fala Burg, que tem um trema no U, né? Mas que é difícil a gente colocar aqui no dia a dia, né? Mas o meu pai, ele migrou para cá com 20 e poucos anos de idade e depois casou-se aqui, né? E morou no Brasil o resto da vida dele. Ele é suíço de origem e a família Burg, ela tem uma ligação muito grande com o gado pardo suíço. O meu bisavô foi quem fez o livro de registro da raça na Suíça, né? O Josef Burg. Mas o meu trisavô já vendia gado pardo suíço para a Itália, para a França e para a Áustria, e ele iniciou as vendas para a América. Ele foi o cara que fez a primeira venda do touro Guilherme Tell, William Tell, era o touro, né, com mais 9 novilhas, vendeu para os Estados Unidos, né, e vendeu para o Brasil e vendeu para o Peru, e eu não tenho certeza se ele chegou a vender para a Argentina, né? E esse negócio de venda de gado para o exterior ainda era forte com meu avô antes da Segunda Guerra Mundial, mas durante a guerra parou tudo. E o meu avô, logo ao final da Segunda Guerra, mandou um tio meu, que era o irmão do meio, para o Brasil para retomar alguns contatos que tinham sido feitos no Vale do Paraíba, na época, né, antes da guerra. E o meu tio ficou aqui tentando reativar esses contatos e fazer essas vendas de gado, né? E logo em seguida, o meu avô faleceu lá, meu pai estava estudando na Politécnica de Zurique, ele trancou matrícula e veio para o Brasil também, com o sonho de depois ir para a Austrália, né? Mas chegou no Rio de Janeiro na década de 50, encontrou lá o meu tio, eles tinham um tio deles da parte da mãe, né? Um irmão da minha avó. Depois meu pai veio para São Paulo, eles iniciaram um negócio junto com outro imigrante suíço de importação de materiais para laboratório, equipamentos, né, balanças Mettler. Eles criaram uma empresa chamada Micronal, né? E, bom, meu pai foi para São Paulo, conheceu minha mãe e aqui ficou, né? Então, o nome Burg é esse aí, vem lá da Suíça. E alguns voltaram para a Suíça, né? E a gente tem nacionalidade suíça, todo mundo, até a terceira geração, né? E beleza. E vem cá, você tem também, aí tem uma história, né, de talvez uma ligação com a parte de fazenda que vem da sua mãe já. Sua mãe é descendente de búlgaros e russos. Como é que é essa... Você passava férias aqui perto, aqui de Porangaba também, que eu estou sabendo já, né? Então, a minha mãe, a minha avó materna é búlgara de origem, né? E o meu avô russo, mas eles vieram da Moldávia. Eles se conheceram aqui, a minha avó e meu avô, mas imigraram na mesma época, né? Na década de 20, e eles eram batistas e se conheceram na Igreja Batista, em São Paulo, casaram, né? E veio a familiagem grande, principalmente da parte da minha avó, né? E esse pessoal teve uma etapa colhendo café nas fazendas do Carlos Botelho, em Nova Odessa. Depois conseguiram pagar as contas lá, as dívidas de armazém e tudo mais. Uma parte voltou lá para a Moldávia e uma parte entrou no esquema de assentamento do Estado no sul do Estado de São Paulo, lá na região de Buri. Então, quando eu era menino, eles eram sitiantes lá em Buri.
plantavam milho, feijão, tiravam leite, né? E eu ia com a minha mãe, a gente ia de trem para Buri, né? E passavam as férias lá em Buri. Então, foi um contato bem perto lá com uma agricultura bastante precária inicialmente, né? Eles estão lá até hoje. Hoje eles seguem produzindo, estão na soja, mas eu vim parar na agronomia na Exalc porque eu li um livro que o meu professor de português, lá no Colégio Visconde de Porto Seguro, mandou a gente ler, que era do Tales de Andrade, chamava Saudade. E conta a história de um livro infanto-juvenil, conta a história de um menino que morava no sítio, o pai perdeu o sítio, ele veio para a cidade e depois ele foi parar na Exalc, mostra no livro, tem a fotografia da Exalc, tinha uns desenhos sobre a passeata dos bichos, e falava das repúblicas, né? Eu me entusiasmei com aquilo, quis conhecer, meu pai me trouxe para conhecer a Exalc, eu foquei na Exalc com 14 anos, né? Quando eu fiz o vestibular, foi opção única, Exalc. Né? Ei, maravilha! Bom, e a Exalc você teve excelentes, vamos dizer assim, a Exalc é um lugar onde realmente forma uma elite aí da agronomia importantíssima, eu acho que você faz parte dela e a sua carreira. Como é que você foi chegando nessa área de intensificação aí? Eu queria mexer com gado, né? Na época. E a ideia o curso de zootecnia tinha poucos ainda, estava começando. E zootecnia era, como ainda é, uma área de especialização do agrônomo da Exalc, né? Então, eu comecei a cursar e logo fui estagiar no departamento de zootecnia. E, a partir do meu segundo ano, eu, juntamente com o Manfred Foltz, meu colega de turma, e o Harold Van Caspel, o Fenemé, que era bicho, a gente foi pedir para os professores de continuar o estágio no departamento de zootecnia, além do período de férias. E isso deu origem ao grupo de estágios, acho que mais antigo hoje, talvez até da USP, que é o CPZ, é o Clube de Práticas Zootécnicas, né? E ficamos muito ligados. Na época, os professores que apoiaram esse estágio foi o professor Vidal, o professor Moacir e o professor Wilson Matos, né? Aí eu parti para o lado de zootecnia. Depois me formei, fui trabalhar na Fazenda Ipanema, em Sorocaba, mexendo com o gado lá. Era um professor Cobra, era o diretor, um colega meu da República era um estagiário, braço direito dele. Ô, Borg, e daí como é que foi o surgimento aí dessa sua carreira na consultoria, né? Porque você, hoje, como eu disse no começo, você é uma referência muito grande quando o assunto é intensificação, quer dizer, produzir mais na mesma área, ou seja, essa conversa que hoje está muito na moda, você já logo sacou que isso seria o futuro, né? Eu comecei na Ipanema, depois eu tive uma experiência rápida no Pará, que era um projeto que estava sendo retomado e precisava lá de umas medidas de limpeza de pasto, refazer cerca, rearrumar a estrutura. Então, eu fui junto com um amigo meu aqui de Piracicaba, ficamos lá 3, 4 meses. Mas aí surgiu uma oportunidade de trabalho na Mutum Agropecuária. Eu fui indicado pelo Moacir Corsi e fui lá para o Mato Grosso, para onde hoje é a Nova Mutum. Estava começando o assentamento lá. Eu fiquei na Mutum o ano de 81, né, até março de 82. E voltei para Piracicaba porque o Moacir me convidou para fazer o mestrado, o Moacir Corsi. Mas eu voltei a fazer o mestrado, a promessa de voltar, né, quando eu terminasse o mestrado. E me deram uma fazenda para eu olhar aqui em cima da Serra de São Pedro, aqui, né? E montei, na época, uma parceria com um amigo meu do mestrado, Celso Lacorte, para montar um escritorinho, ter uma secretária e tentar conquistar outros clientes enquanto estivéssemos fazendo o mestrado. O Celso dava assistência na usina Monte Alegre, que ainda estava operante lá no início da década de 80. Né? Bom, aí através do Celso, que tinha um relacionamento com o professor Henrique Amorim da escola, que é um especialista em fermentação, né, da Fermentec, a gente teve um acesso ao Lamartine Navarro, que era o presidente da Sopral, presidente da destilaria Alcídia, né? E o Lamartine tinha um dossiê lá de uma técnica para tratar palha de trigo, né?
e quis adaptar isso para o bagaço. Isso caiu na nossa mão e a gente teve sucesso em fazer isso funcionar. E quando isso deu certo e os bois começaram a ganhar peso, na época 1,1 kg, 1,2 kg, que era um bom desempenho, em poucos anos fizemos 35 projetos de confinamento em usinas e destilarias, e fizemos 80 postas em marcha de equipamento nas indústrias, né? Então, isso viabilizou a gente montar a empresa. Na época era Plano Consultoria, que existe até hoje, né? Eu fiquei sócio do Celso até o ano de 90, quando eu me separei e montei a Boviplan, né? E aí admiti novos sócios, que é o Tony, o Manfred, né? Que estão hoje firmes na Boviplan. Aí o nosso leque ampliou para todas as fases da produção pecuária, né? A gente começou a trabalhar forte com pastagem, com produção, silagem de capim, com cria, recria, engorda, instalações, né? Projeto do sistema de produção como um todo, né? Fiquei na Boviplan até 2000, até 2008, né? Quando aí eu montei a Burg Consultoria. Hoje nós somos em 7 sócios e mais 2 contratados na Burg Consultoria. O trabalho na Burg Consultoria já focou muito em integração lavoura-pecuária. A gente começou em vários projetos, a implantar a lavoura em fazendas de pecuária, né? E tudo isso está dentro do conceito de integração, porque a gente começou a atuar na pecuária com confinamento, que é a fase mais intensiva da engorda, né? E depois isso foi se irradiando, né, para todas as outras atividades. E hoje, basicamente, nossas demandas são para tirar mais do mesmo, né? Produzir mais com a mesma terra, com a mesma equipe, com a mesma mão de obra, né? Fala um pouquinho de tudo o que acontece numa fazenda quando contrata vocês e qual o olhar que vocês implantam dentro da fazenda. Quando alguém nos demanda, ele tem lá a propriedade, está meio amarrado, ele não tem uma noção do que ele pode fazer lá, até que ponto ele pode chegar, né? Então, a gente faz uma visita preliminar a trabalho, que a gente vai entender a fazenda, entender as demandas do proprietário, entender o perfil do proprietário, né? E a gente vai de peito aberto, nós vamos a trabalho, vamos falando tudo que a gente pensa e já dando nossa opinião técnica, né? E também é um modo do potencial cliente perceber se a gente vai realmente contribuir alguma coisa para ele ou não, né? E a gente também vai ver se dá para trabalhar ou não, porque às vezes não dá, né? Às vezes não tem condição, né? E a gente é muito franco quando isso acontece, né? Mas geralmente dessa visita preliminar sai então uma contratação para desenvolver e acompanhar a implantação de um projeto. As etapas são, primeiro, sugerir o que pode ser feito, qual que é o tamanho, qual o tipo de sistema de produção, se tem integração, não tem, se tem cria, recria, engorda, é só recria, engorda. E a gente define o que a gente acha a opção mais rentável para o perfil da propriedade, do cliente, né? E aí ele aprovando aquilo, aí a gente desenvolve o projeto de como chegar lá, a partir do que tem, como é que a gente chega lá. Então, a gente cria um cronograma físico, financeiro de implantação, que pode levar 2, 3, 4, 5 anos, né? No primeiro momento. E tudo isso é muito dinâmico, a gente trabalha de modo bem conservador nos índices técnicos e econômicos, e à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo input dessas informações na nossa planilhona do projeto e já vai redirecionando, readequando o futuro à medida que as coisas vão acontecendo. Fora essa parte do planejamento e a implantação, a gente está à disposição, tempo integral, né? Tem visitas, pelo menos mensais, programadas, né? E a gente está à disposição qualquer horário, WhatsApp, e-mail, para qualquer coisa. Maravilha. Ó, Fala Carlão está sempre às ordens de vocês aí, da Burg, dos sócios, enfim, tendo notícia boa. O lugar de dar notícia boa é aqui no Fala Carlão, viu, Burg? Tá legal, Carlão. Muito obrigado. Prazer participar contigo do teu programa. Um abraço para todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu!